senhor falou. O senhor disse no princípio era o verbo. Está falando do princípio. No grego, enarre em hologos, kai hologos em prostonteon, kai teos em hologos. É lá no princípio, meu irmão. Eu quero saber durante o ministério terreno de Jesus. Só continua lendo, pastor. Não, o senhor está falando lá do princípio. Lá, ele sempre foi Deus. Ele é Deus. Vamos tentar entender uma coisa. Pastor Vanderlei, defina um Deus. Defina Deus. O senhor consegue defini-lo? Eu não é o que eu estou te pedindo. Não, quando alguém pergunta o que é Deus. Pastor, nem eu e nem ninguém pode definir Deus, então não estava aqui. Então vamos refinar minha pergunta. O que caracteriza Deus? Quais são os atributos que definem Deus? Ele é todo poderoso. Tem todo o poder nos céus e na terra. Esse é a priori, o que o senhor me perguntou, eu respondo isso. Ele é incriado? Eterno. Ok. O verbo, o texto diz lá no texto que ele era Deus, desde o início. Eu concordo contigo que está falando antes da encarnação. Até que tudo bem. O senhor concorda comigo que antes da encarnação, a primeira sentença? Que desde antes da encarnação, o verbo já é Deus, porque ele está com o Pai no princípio, está tudo certo. Ok. Tem nesse texto de João 1, capítulo 1, versículo 1, algum momento onde ele deixa de ser Deus? Porque tem o texto que ele encarna, tudo bem. Mas em que momento ele... É possível deixar de ser uma divindade e voltar a ser novamente? Porque é essa a questão que pega pra mim. O senhor está dando uma força boa pro pastor Alex. É verdade, reconheço que hoje está tendo 2 contra 1. Mas eu vou te perguntar isso mesmo, pastor. Com base no texto mesmo. Não perguntou. Assim, aliás, tem 2 perguntas. O texto fala assim, o texto fala assim, e o verbo era Deus. Quer dizer, o verbo deixou de ser Deus? Eu ia perguntar isso mesmo. Toda pergunta que o pastor Alex ia fazer, mas depois... Exatamente. Em que momento o verbo deixou de ser Deus? Mas será como foi, tá na mesa. Porque é curioso essa questão do pastor. Agora eu voltaria a pergunta pro senhor e pro pastor Alex, já que eu estou debatendo com dois. Eu voltaria a pergunta pro senhor e pro pastor Alex. Deus é carne? Não. Olha aí. Como é que o senhor pode chamar Jesus de Deus? Porque o verbo, que é Deus, se fez carne. Pois é. Agora vamos ler o texto todo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele não tinha todo o poder. Ele esvaziou-se a si mesmo. Se esvaziou-se, já não é mais como era. Então, carne não pode ser Deus. Carne, Jesus dormia. Eu pergunto, Jesus dormia? Sim. E Deus dorme? Não. Então não é Deus. Salmo 121, versículo 4, o que diz para nós? Aquele que te guarda não tosquenejará. Jesus se cansa. Sim, Deus se cansou ou Deus se cansa? No capítulo 4, a minha pergunta é assim, eu entendi, nisso todo mundo concorda, mas assim, a minha pergunta é assim, então, ele deixou, só para entender como você pensa, entende? Ele deixou de ser divino e ficou só humano. É isso na encarnação? Não, isso é o senhor que está falando. Não, eu não estou falando, eu estou perguntando. Ele deixou de ser divino? Ele deixou de ser todo poderoso. Mas então ele era divino ainda? Não, enquanto homem ele era divino, tinha a sua natureza divina. Então não deixou de ser divino? Não, divino, desde o começo eu estou falando. Então tinha a sua natureza divina. E a natureza divina. O tá que nele. ele não tem é todo o poder.